Boa noite, meu irmão, meu amigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso tempo de estudo bíblico, aqui na quarta-feira, às 19 horas. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Jesus te abençoe. Eu espero em Deus que aquilo que nós vamos compartilhar, que eu quero compartilhar com você hoje à noite, venha a fortalecer sua fé, fazer com que você conheça mais sobre Deus e se relacione com Ele de maneira que você possa amá-lo, adorá-lo cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença aqui neste momento. Que Jesus te abençoe nesse tempo de agora, tá? Só alguns avisos pequenos para a gente passar aqui. O boletim para você que quer se inscrever para o culto de domingo às 10 e às 19, por favor, entre lá, clique lá e escolha o seu horário. Nós temos que fazer isso até amanhã. Tá? Então, só entrar lá, que tem do lado direito um boletim, além de outros avisos com respeito à nossa campanha da cesta básica, com respeito a outros avisos que temos lá. É só você clicar no nosso boletim e tem outras informações lá. Lembrando também da nossa série, Uma Nova Igreja para Novos Tempos. Eu quero convidar você no domingo à noite para você estar aqui comigo às 17 e às 19 e nós vamos compartilhar esse tema. Lembrando, eu fiz questão de colocar isso aqui novamente, dos nossos grupos online, não deixe de se encontrar, não deixe de participar do seu grupo online. É um tempo que Deus tem nos reservado para fazermos isso juntos, perseverarmos de uma forma como Deus tem nos proporcionado. Um amigo de oração, fiz questão de colocar novamente, para lembrar você, não deixe de orar, crie um amigo de oração, se envolva com ele, aproveite esses recursos tecnológicos aí e ore com alguém todo dia, ou marque um horário com ele, mas não deixe de orar com alguém. Lembrando também os nossos cultos presenciais, aqui esse slide é um pouco antigo, domingo passado, não retorno aqui, é nos nossos horários, 10 horas, culto transmitido, às 10 e às 19, e às 17 horas não vai ser transmitido. Então, convido você para você estar comigo aqui no domingo pela manhã e no domingo à tarde, nos nossos dois horários. Mas não deixe de se inscrever, não deixe de se inscrever ali e marcar o seu horário. Salmo 89, de verso 1 até o verso número 4, eu quero ler com você o Salmo de número 89, que diz assim, queria que você lesse onde você estiver, diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Enquanto o João Alexandre solta um áudiozinho para a gente, eu quero orar com você logo em seguida. Aproveite sua família, se junte, não jogue esse tempo fora, esse tempo é precioso para fazermos isso juntos. Vamos orar nesse momento?
Quero orar por você nesse momento. Pai, obrigado. Obrigado por aqueles que estão comigo nesse momento. Tua palavra nos fala, ó Deus, que onde tiverem 2 ou 3, estou no meio deles. Estou no meio da tua igreja, quando a igreja se reúne. Não quero mais uma vez abrir a tua palavra e achar que foi uma palavra solta ao vento e esse nem muito menos desperdiçar esse momento. Minha oração, que a palavra que eu quero compartilhar caia nos nossos corações e nós possamos de fato conhecer e adorar mais o Senhor. E visite, Pai, teu povo que está me ouvindo nesse momento, aqueles que estão participando, aqueles que estão visitando pela primeira vez. Deus, o Senhor os tome nas tuas mãos e nos cerque, ó Pai, com teu cuidado. Dá-nos graça, ó Deus, nesse momento, para viver no centro da tua vontade. E nos ajude, Deus, nesse tempo de pandemia, a vivermos como igreja, a aprender a nos relacionar, a viver, a entender a importância da convivência, a importância da amizade, a importância da comunhão, a importância da igreja, Deus, em todo esse tempo. Nos ajude, é o que eu oro e agradeço, pedindo ao Senhor que o Senhor nos perdoe o meu coração, nos trate, Deus, revigore a nossa esperança, traga alegria ao nosso coração, é o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a cantar comigo esse cântico, eu gosto muito dele. Vamos falar sobre o nosso Deus, e nada melhor dizer que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Louve comigo nesse instante com este cântico, Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. É desse Deus que eu quero compartilhar com você, meu amigo, nessa noite.
esse Deus que continua sendo bom, continua sendo Deus, apesar de todas as coisas. Como é bom quando nós falamos sobre Ele, quando nós reservamos um tempo no meio de tanta coisa que estamos fazendo para nos aprofundar, para conhecê-lo ainda mais. Na quarta-feira, o meu lema é esse: as doutrinas da fé cristã, porque não dá para ter um relacionamento pessoal com Deus sem conhecer a doutrina bíblica, a doutrina fiel, conforme as Escrituras. Aproveito, envie esse link para alguém. Mande para alguém esse link, quem sabe pode abençoar a vida de uma pessoa. Quarta-feira passada eu falei sobre os atributos de Deus, os traços de Deus, aquilo que o caracteriza, conforme Ele mesmo já deixou revelado para nós na sua palavra. E aí eu falei que existem dois tipos de atributos: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Falei na quarta-feira passada sobre os incomunicáveis. Mas antes é bom a gente ler esse texto que nos lembra, de fato, do caráter de Deus. 1 Timóteo 1,17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Eu gosto desse texto porque ele nos diz que quando nós olhamos para Deus como Rei eterno, como Rei imortal, como Deus único, invisível, Ele nos leva a um louvor a Ele, a uma honra a Ele, a nos prostrar a Ele, honra e glória pelos séculos dos séculos, e nos convida a nós a convidar outros para que todas as pessoas possam fazer da mesma forma. Isso tem a ver com a pregação do Evangelho, tem a ver com a missão da igreja. Mas aqui já nos fala sobre os atributos incomunicáveis, como nós falamos na quarta-feira passada. Os atributos incomunicáveis, eles pertencem apenas a Deus. Hoje eu quero falar com você dos comunicáveis, aqueles que podem ser pressupostos tanto em Deus como nos homens. É o que eu quero trazer para você hoje. São atributos nos quais existe uma certa semelhança entre Deus e o homem. Deus e o homem. Você vai entender melhor quando eu colocar aqui alguns desses atributos. O que nós precisamos notar é que o que vemos no homem é uma semelhança finita, limitada, imperfeita daquilo que Deus é, como infinito, como imortal e perfeito. Então, é algo que nos aproxima, para ter uma noção, quando eu falei aqui que existe alguma semelhança ao homem, alguma noção sobre, de fato, o caráter de Deus. E o primeiro deles, que eu quero começar falando com você, é sobre o conhecimento de Deus. Chamamos assim àquela perfeição pela qual Deus, à sua maneira, conhece a si mesmo e a todas as coisas atuais e possíveis. Ou seja, Deus tem por si mesmo esse conhecimento pessoal e não obtém de nada e de ninguém exterior a Ele. Esse conhecimento, a Bíblia vai nos mostrar que ele é sempre completo e ele está sempre presente na mente de Deus. Posto que tal conhecimento, a Bíblia nos fala que ele abrange todas as coisas, ele tem recebido outro termo que a gente conhece um pouco mais como onisciência, ou seja, Deus tendo ciência de todas as coisas, sabendo de todas as coisas, né? Meus amigos, a gente precisa entender que Deus conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras. O temporal nos pertence, mas a Deus não é assim que ele enxerga o mundo e todas as coisas, não é assim o seu conhecimento. E não somente aquelas que têm uma existência real, mas também até mesmo aquelas que são meramente possíveis. Alguns textos que eu sei que você lembra, que nos ajuda a entender esse atributo de Deus que se refere ao seu conhecimento, à sua perfeição. Salmo 139, versículos de 1 a 7, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se você continuar lendo esse salmo, você vai perceber que o salmista diz, ainda quando estava no ventre o Senhor já me conhecia, ou seja, Deus ele tem o conhecimento sobre todas as coisas. Isso tem a ver sobre esse atributo que se refere ao conhecimento de Deus. Isaías nos traz ainda um pouco mais sobre isso, que diz assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Desde o princípio, Deus já está anunciando tudo o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E ele diz aqui, o meu conselho permanecerá para sempre. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, o atributo de Deus sobre o conhecimento, aqui esses textos nos jogam mais luz ainda para compreendermos. Outro atributo de Deus é a sua sabedoria. Sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela tem a ver que é um aspecto do próprio conhecimento de Deus, do próprio conhecimento de Deus. É o atributo divino que se manifesta na seleção de fins dignos e na seleção dos melhores meios para a realização dos tais fins que Deus já estabeleceu. Se Deus ele tem um conselho, se Deus tem um propósito, se Deus ele tem um conhecimento e ele quer torná-lo esse conhecimento, fazer com que ele possa chegar a uma conclusão, àquilo que ele já determinou, Deus vai usar da sua sabedoria para fazer com que isso que ele já determinou, aquilo que ele está querendo, alcance o fim a qual ele já pré-estabeleceu. O propósito final e ao qual Deus faz com que todas as coisas lhe sejam subordinadas é a sua própria glória. Por isso que quando olhamos para a sabedoria de Deus, aponta também para a sua glória. Veja o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 11, verso 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 7, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Perceba que Paulo, dois textos que nós lemos que Paulo escrevendo, aponta de fato que essa sabedoria aponta para a glória de Deus. Colossenses capítulo 1, verso de número 16, diz assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus usa da sua sabedoria, do seu conhecimento, para tornar tudo isso possível, para criar todas as coisas, visíveis e invisíveis, tudo para a sua glória. Tudo foi criado por ele, usando da sua sabedoria, do seu conhecimento e para a sua glória. O outro atributo de Deus, além da sua sabedoria, é a sua bondade. Deus é bom, isto é, perfeitissimamente santo em seu modo de ser. Acabamos de cantar um canto que diz justamente sobre isso. Ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus. No entanto, queridos, essa bondade de Deus não é a classe de bondade a qual nós nos referimos, né? A bondade a que fazemos referência aqui é aquela que se revela em fazer o bem a outros. É o atributo ou a perfeição de Deus que impulsiona a Deus a agir com bondade e generosidade para com todas as suas criaturas. Veja aqui alguns textos que nos confirmam isso. Salmo 36, verso 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais.
Aqui mostra a maneira como Deus, ele, usando da sua bondade, ele cuida de todas as coisas, ele faz com que todas as coisas sejam sustentadas e preservadas. Isso aponta para a bondade de Deus. Salmo 104, verso 21 diz assim: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Ou seja, Deus é quem sustenta, Deus é quem cuida. Isso faz parte do atributo da bondade de Deus. Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vem chuvas sobre justos e injustos. A bondade de Deus, inclusive, é para aqueles que até mesmo se voltam contra Ele, como o texto aqui está nos dizendo. Outro atributo de Deus é o amor de Deus, né? É o amor de Deus. É o outro atributo da sua parte, né? É o amor de Deus. Houve um probleminha aqui, o João vai acertar para a gente, né? Este é chamado o atributo mais importante de Deus, né? Mas a gente não pode descartar e nem desconsiderar os outros atributos de Deus, dizendo que eles são inferiores ao seu amor. Não há isso com respeito a Deus. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, em relação àquilo que nós já falamos, e aí eu volto lá no atributo do amor de Deus, para nos localizarmos aqui melhor. Bom? Então falamos da sabedoria de Deus, falamos logo em seguida do conhecimento de Deus, falamos da bondade de Deus e agora eu quero falar do amor de Deus. Está acontecendo um probleminha aqui no meu programinha, tá? Mas isso não vai nos atrapalhar não. Bom, essa questão do amor de Deus, meus amigos, mostra que Deus se deleita em suas próprias perfeições e também nos homens como reflexo da sua própria imagem. Nós podemos considerá-la, por exemplo, o amor de Deus de vários prismas que a Bíblia mostra para nós. Por exemplo, o amor imerecido de Deus que se revela, por exemplo, no perdão de pecados e recebe o título que nós conhecemos como a graça de Deus. Eu coloquei aqui, não sei se nós vamos conseguir, houve um probleminha aqui, mas em Efésios capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, Deus aqui está mostrando, quando fala sobre o amor de Deus, diz para nós que Deus ele demonstra o seu amor ao perdoar os pecadores e mostrar graça para ele, como Paulo está nos dizendo. Um texto que nós conhecemos bem, Efésios capítulo 2, versículos 7 a 9, que diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Houve um probleminha aqui, vou pedir só ao João Alexandre, pode desligar, João, e a gente vai citando os textos aqui sem problema algum. Esse texto nos diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e aqui está dizendo para Deus demonstrar a riqueza da sua graça, em bondade para conosco. O amor, queridos, que Deus se revela a nós, ele também se revela em aliviar a miséria dos que sofrem, a miséria daqueles que sofrem consequências do seu próprio pecado. É o termo que nós usamos nas Escrituras para misericórdia e para compaixão. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 9, verso 16, ele diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, essa misericórdia, ela, de uma forma ou de outra, a sua compaixão, ela está dentro desse pacote do amor de Deus, que é extremamente extenso, como Paulo está nos dizendo. Em Romanos capítulo 9, versículo 18, Paulo diz assim: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, Deus usa a sua misericórdia, o texto está nos dizendo aqui,
da maneira que ele quer, da forma como ele acha que tem que ser feito, e quando ele faz isso, ele está demonstrando o seu amor, a sua bondade e a sua graça. Efésios 2, verso 4 nos diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então a misericórdia está inclusa dentro desse atributo de Deus, que é o seu amor. Eu sempre digo que o amor de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, é algo difícil de fato nós compreendermos Deus se voltando para homens e mulheres pecadoras. Quando nós lemos lá a passagem quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, aquele menino, aquele filho que tanto aprontou com seu pai e agora retorna, não pensando bem no seu pai, e ele retorna e o pai o abraça, o pai vai em sua direção. É algo de fato que é inimaginável à nossa visão, inimaginável aos nossos sentimentos compreender uma ação como essa. De fato, a gente, quando fala do atributo do amor de Deus, é realmente para nos colocar de joelhos, para adorar e amá-lo ainda mais, né? E quando esse amor, queridos, ele tem paciência para com o pecador, que não atenta muitas vezes para as ordenanças de Deus, para a lei de Deus, para as instruções de Deus, para os avisos de Deus, a Bíblia trata esse amor como longanimidade ou como paciência. Romanos 2, verso 4 nos diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Até a bondade de Deus é, por um lado, para chamar ao homem ao arrependimento. Outra coisa que mostra aqui esse caráter de Deus, que é o seu amor, mas demonstrado por meio da paciência, por meio da longanimidade, Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição? De fato, quando nós entendemos que quando o homem peca, quando o homem se afasta de Deus, e naquele momento Deus está de fato usando da sua misericórdia, Ele está retendo a sua misericórdia por meio da paciência, para que não punisse ou destruísse aquele homem que acabou de se voltar contra ele. Então aqui a gente percebe um pouco mais como esse amor se dá, não só esse amor se dá não só por meio da misericórdia e compaixão, mas se dá também por meio da paciência e por meio da longanimidade. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 20, o apóstolo Pedro diz assim: os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Perceba, os homens, eles usaram e abusaram da paciência de Deus. E ele está se referindo aqui até os dias de Noé, enquanto Noé preparava a arca. Os homens estão abusando da paciência de Deus, da sua longanimidade. Isso também é uma demonstração do seu amor. Um outro atributo de Deus que é extremamente importante para nós nos relacionarmos com Deus é a sua santidade. Esta é, antes de tudo, aquela perfeição divina, pela qual Deus é absolutamente distinto das suas criaturas. E Ele é elevado acima delas numa majestade infinita. Ou seja, quando fala da santidade de Deus, precisamos entender que Deus é totalmente, absolutamente distinto das suas criaturas, marcadas pelo pecado. A Êxodo 15, 11 diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é como tu, glorificado em santidade? Em Isaías 57, verso 15, nos diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita na eternidade e Ele tem um nome, o seu nome é santo. Em segundo lugar, quando falamos sobre a santidade de Deus, nos denota também que Deus é livre de qualquer impureza moral
ou qualquer pecado, e que por isso ele é moralmente perfeito. Na presença de Deus Santo, o homem sente seu pecado extremamente profundo. Por isso, queridos, que a gente sempre, quando prega o Evangelho, para colocar esse homem na presença de Deus, de fato ele precisa se arrepender. O homem não pode se aproximar de Deus da maneira como ele acha e nem no estado no qual ele se encontra. A santidade de Deus nos chama a atenção de como podemos nos aproximar desse Deus e receber e estar diante da sua presença sem ser fulminado diante dele. A Bíblia nos fala, nós precisamos ser santos porque Deus é santo. Isso significa que Deus abomina o mal, abomina a injustiça, abomina o pecado. Deus não se agrada dessas coisas. Jó 34, verso 10 nos diz assim: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de vós o praticar ele perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Ou seja, não, isso não está no caráter de Deus, e a santidade de Deus é que fortalece esse conceito. Isaías capítulo 6, verso 5. Isaías disse assim: então disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, eu amo esse texto porque muitas e muitas vezes nós não nos aproximamos de Deus dessa maneira. Muitas e muitas vezes nós não gritamos como Isaías, ai de mim, estou perdido. Porque muitas e muitas vezes nós não levamos a santidade de Deus a sério. Nós não levamos a sua paciência a sério. Nós não levamos o seu amor a sério. Por isso, queridos, quando falamos sobre os atributos de Deus, é extremamente importante nós entendermos diante de quem nós estamos, para nós, muitas vezes, para o ser humano, parar de ficar brincando com Deus, muitas vezes. Aquilo que aborrece, entristece o coração de Deus, e Deus mostrando a sua misericórdia, mostrando o seu amor, mostrando a sua santidade. Um outro atributo de Deus é a sua justiça, a justiça de Deus. A justiça de Deus é aquele atributo divino pelo qual ele se mantém santo diante de qualquer violação da sua santidade. É em virtude desse atributo que Deus mantém o seu governo moral no mundo e impõe ao homem uma lei justa, recompensando a obediência e castigando a desobediência. É a justiça de Deus que teve que ser colocada até mesmo na cruz ali, de forma completa, Deus punindo e mostrando a sua justiça nas costas do seu filho. Salmo 94, verso 4 nos diz assim: és rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Isaías 33, verso 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Percebem, meus amigos, como os profetas, os salmistas, eles olhavam para Deus, eles entendiam que Deus era profundamente amoroso, Deus era justo, o nosso Deus é juiz, como o texto nos diz aqui. Romanos 1,32 nos diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, não conhecendo eles a sentença de Deus, eles são passíveis de morte. Isso demonstra de forma clara para nós a justiça de Deus que se manifesta em recompensar, em dar recompensa sobre o título de justiça, muitas vezes remunerativa, ou seja, a que se revela ao executar o seu castigo, ao seu castigo. Ok? Aqui, eu só fazendo uma distinção, existe uma justiça remunerativa e uma justiça retributiva, né? A primeira é uma expressão do amor de Deus e a segunda é uma expressão da sua ira. Essas duas coisas fazem parte da justiça de Deus, né? Até mesmo na demonstração do seu amor em favor ao homem, nessa cruz, Deus demonstra a sua justiça, mas de forma remunerativa. Agora, quando o homem ele se volta contra Deus, de fato Deus mostrando a sua ira, é Deus retribuindo ao mal a qual o homem
de fato merece. Um outro atributo de Deus é a sua veracidade. Esse atributo detona que Deus é verdadeiro em seu ser, intrínseco em sua revelação e nas relações com o seu povo. Deus é verdadeiro em contrastes com os ídolos ou com qualquer ideia que os homens possam inventar, porque Deus conhece todas as coisas como as coisas são, e Deus ele é fiel para o cumprimento daquilo que ele falou, para o cumprimento das suas promessas. Essa última característica recebe também o nome de fidelidade de Deus. Deus permanece fiel. A ideia de veracidade é a mesma ideia aqui de fidelidade. Deus, ele fala e ele vai cumprir a sua palavra. Número 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Tendo falado, não o cumprirá? 1 Coríntios 1, verso 9: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem até um hino que nós gostamos muito de cantar, né? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Um hino muito bonito que nos mostra de forma profunda que Deus ele cumpre a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas. As pessoas muitas vezes olham para a fidelidade de Deus, só exigindo de Deus que Deus cumpra, ou seja, que Deus as abençoe, que Deus tem a obrigação de abençoá-las. Não, queridos, não é isso. Deus é fiel consigo mesmo. Deus é fiel com o seu caráter. Deus não é homem para ficar trocando a sua palavra ou jogando palavras soltas ao ar e fazendo promessas a qual ele não cumpre. 2 Timóteo 2, verso 3 diz assim: Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então vimos aqui, queridos, o amor de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus, a veracidade de Deus, a sua fidelidade, a sua paciência, a sua bondade, né? E aqui, para me finalizar, não poderia deixar de finalizar com esse atributo comunicável de Deus, que é a sua soberania. Esse atributo pode ser considerado a partir de dois prismas, e é importante observarmos isso. Uma é a sua soberana vontade e a outra é o seu soberano poder. É assim que a Bíblia nos ensina. A vontade de Deus, querido, segundo as Escrituras, é a causa final de todas as coisas. É a vontade de Deus. Paulo vai falar isso em Efésios 1, verso 11. Diz assim: Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz já está dentro dos decretos, dentro do controle soberano de Deus, e nada do que ele faz está fora daquilo a qual Deus, de acordo com a sua vontade, ele já disse que haveria de acontecer. Por isso, como o texto diz, ele até predestina alguns com o propósito de fazer com que todas as coisas possam, de fato, vir a concorrer e ser conforme à determinação da sua própria vontade. Isso tem a ver com a sua soberania. Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e nosso. Tu és digno, Senhor e nosso, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todos os homens, todas as criaturas devem se curvar diante de Deus, e aqui já mostra um motivo clássico, porque Deus criou todas as coisas, e se ele criou todas as coisas, ele é digno de receber honra, glória e poder, e todas as coisas vieram a existir porque Deus assim o quis, porque Deus assim o determinou, porque foi da vontade dele fazer todas as coisas. De acordo com Deuteronômio 29, queridos, era costume distinguir entre a vontade secreta de Deus e a sua vontade revelada. Olha o que diz Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então aqui está dizendo para nós que existe uma certa vontade em Deus, uma vontade secreta, uma vontade que está dentro dos seus decretos, que de fato o homem não vai conhecê-la. Mas o texto nos diz aqui que existe de fato uma vontade dele que foi revelada, né? A primeira vontade, como eu disse, a vontade
secreta tem a ver com os decretos divinos. Está oculto em Deus, só em Deus somente, e só pode ser conhecido através dos seus efeitos. Uma questão, quando a gente trata, por exemplo, sobre a questão da predestinação, as pessoas ficam perguntando quem é, quem não é. Isso não cabe, porque isso está dentro dos decretos de Deus aqui, dessa vontade secreta de Deus. Isso está na sua mente, faz parte da sua vontade. A segunda vontade, que é aquela vontade revelada, né, é a vontade de seus preceitos e que foi revelada na lei e no evangelho, né? E essa vontade, ela é de fato conhecida a nós, conhecida por nós. A vontade de Deus, queridos, ela é absolutamente livre em relação às suas criaturas. A nossa confissão de fé fala justamente sobre isso. Veja alguns textos aqui. Jó capítulo 11, verso 10 diz assim: se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Quem o poderá impedir? Se ele passa, prende alguém e chama em juízo. Jó 33, verso 13. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Por que você briga com ele? Por que você discute com ele, se eu e você não damos conta de nenhum dos seus atos? Salmo 115, verso 3 diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz conforme lhe agrada. Às vezes nós esquecemos de ler a Bíblia com esta visão. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e conforme lhe agrada. Provérbios 21, verso 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este o inclina segundo o seu querer. Veja bem, não é um qualquer, é o coração do rei. O texto está dizendo que Deus o inclina conforme o seu querer. Isso mostra a sua sabedoria, mostra a sua vontade aqui agora revelada aos homens. Mateus 20, verso de número 15 diz assim: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Jesus se referindo ao seu Pai. Eu não posso fazer do que eu quero, daquilo que é meu. As pessoas ficam tentando discutir com Deus, brigar com Deus, não concordando muito. Eu acredito, queridos, que muitas das nossas frustrações, das nossas depressões, que muitas das nossas angústias, que muitas das nossas birras, é porque nós não nos conformamos com a vontade de Deus. E os textos nos dizem aqui: eu não posso fazer daquilo que eu quero, não me é lícito fazer o que eu quero daquilo que é meu. Romanos 9, 15 a 18, esse texto aqui realmente é uma bomba para essa questão, né? Muito profundo. Diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, não depende de quem quer, não depende de quem corre, é de Deus usar a sua misericórdia de acordo com a sua vontade. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Normalmente as pessoas ficam tentando discutir com Deus, não aceitando determinadas coisas, a eleição da parte de Deus. As pessoas ficam discutindo sobre isso, ou às vezes os propósitos de Deus. Vivemos num tempo de pandemia, eu creio que tudo isso já está dentro de um propósito maior da parte de Deus, faz parte sim de algo que Deus estabeleceu, algo que Deus permitiu, e nós precisamos entender que tudo isso, como eu tenho dito, é Deus querendo chamar a atenção do homem para si mesmo, porque esse é o propósito final do homem. O homem foi criado para o louvor da sua glória. Mesmo as ações pecaminosas do homem, queridos, elas estão sob o controle de sua vontade soberana. Mas como diz a nossa confissão de fé, Deus não é responsável pelo pecado. Ele não tenta a ninguém. Ele não é tentado por ninguém, também não tenta a ninguém. Atos 2, verso 23 diz assim, Pedro pregando no Pentecostes diz assim: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, Jesus morreu conforme o plano soberano de Deus, conforme o seu governo soberano de Deus. Mas vós o matastes,
crucificando por mãos humanas. Ou seja, Pedro está os responsabilizando por aquelas ações e mostrando que aquelas ações, Deus, no seu controle soberano, usou toda aquela maldade para fazer com que a sua vontade pudesse ser realizada com um plano que ele já havia determinado antes mesmo da fundação do mundo. Onipotência é o título que se dá a esse poder que Deus executa a sua vontade. Dizer que Deus é onipotente não significa que ele possa fazer qualquer coisa. A Bíblia nos ensina que há certas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode negar-se a si mesmo. Alguns textos aqui que provam isso. 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, se referindo a Deus, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Hebreus 6, verso 18 diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, aqui está dizendo para nós. Tiago 1,13 diz assim: ninguém ao ser tentado digo, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Foi o que eu acabei de dizer, se referindo ao texto de Atos 2, 22. O homem ele é 100% responsável pelo seu pecado, pelas suas decisões. Deus não tenta para fazer isso, e ele comete, ele é responsável por isso. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança, né? Ou seja, tudo isso faz parte da onipotência de Deus, da maneira como Deus vai governando todas as coisas. E para finalizar, meus amigos, significa por duas vezes que Deus, ele pode, pelo mero exercício da sua vontade, realizar qualquer coisa que porventura decida realizar, e que se ele quiser, poderia fazer até mais do que isso. E aqui eu quero fechar com alguns textos. Diz assim, Gênesis 18, verso 4. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, o anjo diz a Sara, diz a Abraão, e Sara terá um filho. Acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? Ou seja, Deus, ele pelo exercício da sua vontade, ele pode realizar qualquer coisa. Nós não estamos com algemas na mão de Deus, nós não temos controle sobre isso. Deus está nos chamando não para isso, Deus está nos chamando para nos colocar na sua presença e viver no centro da sua vontade. É isso que ele está nos chamando para fazer. Jeremias 32, verso 27 diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haverá coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Será que existe alguma coisa, e de fato possa assim, haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Eu que criei todas as coisas, eu que fiz todos os seres viventes, e quando eu fiz todas as coisas, eu disse que essas coisas foram boas, depois que eu criei o homem, eis que tudo é muito bom. Será que existe alguma coisa demasiadamente maravilhosa para ele? Mateus 3, verso 9 diz assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Último texto, Mateus 26, 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Isso só mostra para nós, meus amigos, que Deus, ele pode, pelo exercício da sua vontade, realizar qualquer coisa, até tirar filhos de uma pedra, como Jesus está dizendo aqui. Quando nós pensamos sobre os atributos comunicáveis de Deus, sua santidade, sua soberania, o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, o que eu quero dizer com tudo isso, que a Bíblia está sinalizando para mim e para você maneiras para que nós nos relacionemos com Deus conforme Deus quer, como ele já deixou na sua palavra. E quando a Bíblia trata sobre os atributos de Deus, não é para nós ficarmos especulando, não é para enchermos nosso conhecimento de informação sobre Deus. Deus não quer que nós tenhamos informações que não gerem adoração, que não gerem obediência, que não gerem vida de santidade, que não gerem amor ao outro, que não gerem uma vida de cumprimento daquilo que Ele quer, que não gerem glórias a Ele. Informações sobre isso é só problema.
Quando falamos sobre os atributos de Deus, o que eu quero dizer, e aqui eu quero logo em seguida orar por você, o que eu quero dizer, meu amigo, é que quando olhamos para isso, nós começamos a entender ainda mais a perfeição de Deus, de quem é esse Deus, e como de fato Deus age na história, no mundo, no tempo. E por que aí começamos a compreender melhor, por exemplo, por que ele teve que enviar o filho dele, começamos a compreender melhor a questão do nosso pecado, por que Deus abomina tanto o mal, começamos a entender que Deus ele é bom, tanto para justo quanto para injusto, ele lança a sua, ele mostra a sua graça para com esses. Por que Deus, por um lado, ele teve que expulsar o homem da sua presença? Porque quando lemos o Velho Testamento, parece que Deus está sempre irado com o povo de Israel, por causa da sua justiça, por causa da sua santidade, por causa do seu amor, da sua bondade, por causa dos seus planos eternos. Nós vivemos um tempo de pandemia, nós precisamos entender que Deus, como eu finalizei, ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele nos chama a nos prostrar diante dele. Precisamos ter um vislumbre maior de quem Deus é. Eu acredito que um verdadeiro arrependimento, ele passa automaticamente quando o homem conhece a Deus de verdade, o homem se coloca diante dele e entende que esse Deus é santo, esse Deus é justo, esse Deus é bom. A nossa vida tem que mudar em função disso. E como eu sempre digo, nós precisamos parar de ficar brincando de Deus ou brincando de quem Deus é. A palavra dele já nos revelou sobre isso. O homem pode espernear para um lado, por outro, pode não concordar, não gostar, mas isso não altera o caráter de Deus, não altera os atributos de Deus, não altera a bondade e a maneira como Deus vai continuar agindo. O que Deus está nos chamando, quando nós compreendemos um pouco mais sobre o seu caráter, não é para ficarmos nos enchendo de informação, como eu disse, é para nos levar a sermos homens e mulheres que adorem, que vivam a Deus e reflitam seu caráter nessa sociedade a qual nós estamos vivendo, que está clamando por resposta, buscando resposta em todas as coisas. E nós sabemos que a resposta já está na palavra de Deus, está na pessoa do Senhor Jesus, mas se nós que o conhecemos, não demonstrarmos às pessoas como é esse Deus, como é que esse Deus age, como é quem ele é, e mostrar isso através da nossa vida, vai ser muito difícil realmente as pessoas compreenderem Deus. Elas vão ficar iradas realmente com a igreja, iradas com Deus, iradas com os cristãos, porque muitas vezes não vão conseguir ver em nossas vidas esses atributos comunicáveis que precisam ser vistos sim na nossa vida. A bondade de Deus, o amor de Deus precisa ser refletido em nós, a justiça de Deus precisa ser refletida também nas nossas vidas. Eu queria orar por você nesse momento, pedindo que Deus visite o seu coração nesse momento, que esse conhecimento, um pouco mais sobre Ele, nos leve a adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez compartilhar a Tua verdade, a Tua palavra. Podemos abrir aqui a Tua palavra e ver vários textos que o Senhor mesmo já nos disse na Tua palavra, de como o Senhor quer que nós sejamos, quem é o Senhor, como o Senhor se relaciona, tantos erros, ó Deus, cometidos, blasfêmias contra o Senhor, maneiras de viver a qual nós não deveríamos viver, a igreja, o mundo como um todo, porque muitas vezes, ó Deus, não olhamos com olhos atentos sobre o Senhor, quem Tu és. O Senhor é o Rei desse universo, tudo que existe é o Senhor quem criou, o Senhor governa e controla todas as coisas e tudo retorna para o Senhor. O Senhor de fato continua irado contra o pecado humano, o Senhor continua, Deus, agindo com a sua justiça, o Senhor continua demonstrando a sua graça e o seu favor, o Senhor continua salvando homens e mulheres, o Senhor continua mostrando a sua bondade. Pai, mas no nome de Jesus, nos ensine, Pai, a nos prostrar diante do Senhor e viver para a Tua honra e para a Tua glória. Tenha misericórdia de nós, Pai, fique conosco. Continue falando aos nossos corações. Visite-nos, ó Deus, quando sabemos que esse Deus não está tão longe para nos ouvir. Visita o nosso coração, visita a nossa vida. Esteja presente conosco, Pai, hoje e sempre, nos acompanhando, nos levando, Pai, onde nós estivermos, que o Senhor esteja ali presente nas nossas vidas. É o que eu oro e agradeço, pedindo ao Senhor que o Senhor me perdoe a nossa negligência, perdoe o fato de que sabemos muitas coisas, mas não vivemos isso. Perdoe, ó Deus, a nossa indiferença para contigo. É o que eu oro e agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Obrigado, meu amigo, pela sua presença. Obrigado pela sua participação aqui comigo nessa noite. Que Jesus te abençoe. Te aguardo domingo, se você puder vir de forma presencial, ou às 10, ou às 17, ou às 19. Mas não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui para ali. É só entrar no site ou mandar um WhatsApp para mim, me comunicar. Renato, eu gostaria de ir no culto tal. Ser um tempo para nós estarmos juntos aqui. Esteja orando pela sua igreja, filho. Esteja orando pelo tempo que estamos vivendo. Esteja orando para que Deus nos dê graça no meio disso tudo. Hoje eu mandei uma frasezinha dizendo que mesmo os nossos prédios fechados, isso não impede de nós cumprirmos a missão que o Jesus nos confiou. Jesus te abençoe, que Ele te guarde. Muito obrigado.